Boa noite, família. Boa noite para você que já está aí sentado de frente do seu televisor, do seu celular, ou que talvez está aí no carro, correndo e ansiando aí pelo início desta celebração. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Você ainda tem um tempinho para enviar o link desse culto e convidar mais pessoas a estar participando conosco. E eu quero dizer para você que Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem algo novo a realizar na sua vida hoje. Deus vai fazer o novo, Ele já tem preparado para você hoje. E hoje é dia de celebrar, hoje é dia de adorar, hoje é dia de exaltar o nome do Senhor Jesus. Todos os dias são especiais, mas hoje estamos reunidos com a nossa família para adorarmos o Rei dos Reis. Então, se sinta-se em liberdade, salte, levante-se do sofá se você quiser, se você puder, exalte o Rei dos Reis. Vamos dançar, vamos celebrar com muita alegria o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia. Nós te adoramos, Jesus, e nós celebramos o teu nome nessa noite. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Oh, 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 em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Revelando o seu querer, ouça o som, correntes quebrarão, o mal não suportará. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Somos livres sim, em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome.
Todo louvor seja para ti, Senhor. Senhor, nós te exaltamos. Nós celebramos, Senhor, a ti. Atraídos, Senhor, pela tua presença, Senhor, nós somos todos os dias. Eis que o Senhor faz nova todas as coisas na nossa vida. Tudo se fez novo, nova criatura eu sou, nova criatura você é. E você pode celebrar, você pode adorar o Rei dos Reis. Aleluia. Atraído por tua presença, eu não sou mais o mesmo. Fascinado por sua glória, vivo não mais eu, ele vive em mim. Vivo não mais eu, ele vive em mim. Atraído por sua presença, eu não sou mais o mesmo. Fascinado por tua glória, vivo não mais eu, ele vive em mim. Vivo não mais eu. Tudo novo se fez, vida nova ganhei. Sandália nos meus pés, anel no meu dedo, eu vou dançar até o amanhecer. Tudo novo se fez, vida nova ganhei. Sandália nos meus pés, anel no meu dedo, eu vou dançar até o amanhecer. Nada me importa mais, eu só te quero tanto. Nada me importa mais, eu só te quero tanto. Nada me importa mais, eu só te quero tanto. Tudo novo se fez, vida nova ganhei. Sandália nos meus pés, anel no meu dedo, eu vou dançar até o amanhecer. Tudo novo se fez, vida nova ganhei. Sandália nos meus pés, anel no meu dedo, eu vou dançar até o amanhecer. Tudo novo se fez, vida nova ganhei. Sandália nos meus pés, anel no meu dedo, eu vou dançar até o amanhecer. Tudo novo se fez, vida nova ganhei. Sandália nos meus pés, anel no meu dedo, eu vou dançar até o amanhecer. Aleluia! Glória a Deus! Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Tadel dessa semana. Tadel, treinamento avançado de líderes. Se porventura você está ouvindo essa palavra, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazê-lo nessa hora e dar o seu like para nos ajudar, né? Para incrementar um pouco mais esse vídeo no nosso canal, ok? Vamos lá, queridos, nós estamos nesse Tadel já há algumas semanas falando sobre fundamentos para levar uma célula ao crescimento. E já tem 2 semanas, essa é a terceira, quando nós estamos falando sobre oração. Farei uma breve recapitulação para você que
que está pegando pela primeira vez, embora com mais detalhes você encontra gravado aí no nosso canal, tá bom? Então, estamos falando sobre oração. Vimos o primeiro ponto sobre a importância da vida devocional do nosso TSD. Aqui para a nossa igreja, nós temos falado isso já desde 2013 com tanta firmeza. Toda semana, praticamente, nós temos falado sobre o tempo a sós com Deus, né? Então, os textos, está lá em Lucas capítulo 5, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Vimos também Marcos 1,35, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. Aqui nós encontramos os dois textos falando a respeito de Jesus, ele se retirando para ter o seu tempo a sós com o Pai. Se Jesus, que é Jesus, precisava fazer isso diariamente, quanto mais eu e você, não é verdade? Segundo lugar, nós já falamos sobre o tempo e o lugar específico. E falamos a respeito de entrar no quarto e fechar a porta, porque está lá em Mateus capítulo 6, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto, então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Essa é a grande dica de Jesus com relação a um tempo a sós com Ele. Então, na verdade, não importa o local que você vai escolher, pode ser numa praia, numa montanha, num vale, aonde você quiser, ou no seu próprio quarto mesmo. O importante é que você aprenda a fechar a porta e ficar a sós com o Pai. Terceiro ponto, nós falamos sobre o conteúdo. O conteúdo, o que você deve fazer nesse período de TSD. Quarto lugar, nós falamos, ore diariamente pelos membros da célula e pelos visitantes, pelos convidados, né? A dica aqui é para o líder de célula fazer isso, e nós concluímos alertando que nós podemos muito bem fazer um cerco de oração, cada qual orando pelos seus liderados. O líder ora para os seus membros, né, os supervisores pelos seus líderes, os pastores pelos supervisores, e assim por diante. Porque em Colossenses capítulo 2 nós lemos, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. Quando Paulo disse, eu estou presente com vocês em espírito, ele estava falando a respeito da oração. Quando nós oramos, nós nos tornamos presentes na vida dos nossos membros, quando assim fizermos as nossas orações, citando os seus nomes. Hoje, continuaremos esse assunto sobre a oração e vamos falar sobre os obstáculos. Os obstáculos. Queridos, mesmo sabendo de tudo isso, da nossa necessidade de orar, da nossa condição de como líderes precisamos estar intercedendo, mesmo ouvindo isso desde 2013, eu sei que há alguns líderes que ainda lutam com isso, lutam pela quantidade do tempo que gasta com o Senhor, da qualidade do tempo que investe ao Senhor, se diariamente consegue. Eu sei que tem muitos líderes que ainda lutam com isso. Isso já deveria ser algo, um hábito na sua vida, como escovar os dentes. Tenho certeza, aliás, eu espero, eu não tenho tanta certeza assim, mas eu espero que todos os líderes, né, escovam os dentes pelo menos pela manhã, não é verdade? Então, por quê? Porque isso tem que ser um hábito na nossa vida. Queridos, a mesma coisa é um tempo a sós com Deus. Se ainda não tem, você precisa ter, principalmente se você está pastoreando um grupo de irmãos que nós chamamos aqui de célula, né? Algumas pessoas, queridos, começam a orar assim que acordam. Abriu o olho, aí acorda, mas não saem da cama, fica ali. E aí, irmão, como alguém, essa semana eu ouvi alguém dizendo assim, oração profunda, rapidamente, torna-se em sono profundo. Queridos, não, abrir os olhos
né, vamos seguir o conselho do pastor David Yong-Chul, lá da Coreia. Ele diz o seguinte: saiam da cama, porque a cama é uma tentação, ela te abraça, né? Nesses dias de chuva, assim, oh meu Deus, às vezes o celular desperta, mas dá vontade de continuar, é ou não é? Não, mas resista. Então lá vai a minha dica: levante-se, lave o rosto. A melhor coisa para espantar o sono não é levantar só, né? Porque depois você inventa de deitar de novo, já era. Mas levanta, lava o rosto, tome um pouco de café, né? E se necessário, você faz uma caminhada, dá uma corrida, agita, e depois você pode, né, ter um tempo com maior qualidade, onde você está mais acordado, porque, queridos, a sonolência é o inimigo número 1 das devocionais eficazes. Portanto, faça o seu sangue circular primeiro. Então, o primeiro obstáculo, sonolência / cansaço. Irmão, porque a sonolência é uma coisa, quem é noturno, por exemplo, dorme mais tarde e costuma dormir até mais tarde um pouco, né? Aí, se levantar um pouco mais cedo para orar, vai ficar sonolento. Ou pelo fato de repente, ter um dia desgastante e dormir pouco, isso também gera cansaço. Isso são obstáculos a uma vida de qualidade com Deus. Nós precisamos prestar atenção no nosso corpo, né? Então, vamos observar esse obstáculo e procurar superá-los. Em segundo obstáculo, são os nossos próprios pensamentos. Os nossos próprios pensamentos. Pensamentos que vêm enquanto estamos em oração, ou enquanto estamos lendo a Bíblia. Quem é que nunca teve uma luta com o seu pensamento? Você está lá orando, daqui a pouco, ou você está lendo a Bíblia, daqui a pouco você não está mais nem prestando atenção no texto, porque a sua mente já voou. Tipo, essa tarde eu vou ter que lavar, na tarde de hoje eu vou ter que lavar o carro, porque está muito sujo. Ou então, você está lá orando de manhã, ai meu Deus, o meu celular está acabando a bateria, eu tenho que botar para carregar. Pensamentos assim que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Todos nós, queridos, todos nós temos essa tendência, todos nós temos essa luta. Então, nessa hora da oração, nesse momento a sós com Deus, não importa muito os nossos pensamentos, o que importa são os pensamentos do Senhor para nós nesse momento. Então, como fazer? Como fazer para você superar esse obstáculo? Você precisa chamar de volta os seus pensamentos, que sempre insiste em ficar vagueando, divagando, né, por aí. Então, chame-os de volta. Essa nossa própria luta são frequentemente tão inadequadas, queridos, que somente o Espírito Santo pode dar completo livramento. Então, uma outra saída é você pedir a Ele: Espírito Santo, me ajuda, controle os meus pensamentos, né? E quando você perceber que o seu pensamento vagou, você fala com Ele na oração. Você está orando, ou você está lendo, né? E viu que o pensamento voou, aí você fala: Senhor, tem misericórdia, meu pensamento viajou agora, olha o que eu pensei, né? E peça ajuda ao Espírito Santo para poder te ajudar a manter cativo os pensamentos, Então, peça a Ele. O melhor remédio, queridos, para pensamentos que vagueiam é você focar-se em Cristo. E aí, é claro, o pensamento vagueia, você volta para o foco para Cristo, e vai ficando essa luta. Talvez nos primeiros dias você tenha uma luta maior, mas na medida que você vai lutando, você começa a vencer, começa a superar esse obstáculo. A.W. Tozer, ele escreveu o seguinte: a pessoa que tem lutado para purificar-se e não ter obtido nada além de repetidos fracassos, irá experimentar verdadeiro alívio quando parar de martelar a sua alma e voltar o seu olhar para aquele que é perfeito. Então é isso,
às vezes a gente não consegue vencer, não consegue encontrar essa disciplina em nós mesmos. Então, volte-se para Deus, peça ajuda a Ele, sabe? Tem essa briga espiritual, no campo espiritual, e aí certamente você alcançará a vitória, né? Então, o conselho de Tozer, esse camarada que escreveu essa frase, é um conselho relevante e muito útil, porque se nós não conseguimos vencer na nossa força, se nós não conseguimos vencer, colocar um hábito saudável como esse, de dedicar tempo a sós com o Senhor, então é uma luta que você precisa travar junto com o Espírito Santo, pedir ajuda a Ele, para poder Ele te dar graça e vitória sobre isso. Então, quando entregamos os nossos pensamentos a Deus, e olhamos para Ele, queridos, Ele irá revigorar-nos e, consequentemente, encher-nos, inundar-nos com a sua alegria, e nos dará prazer em estar todos os dias, diariamente, com o Senhor, nesse tempo a sós, no nosso secreto com Ele, né? Terceiro obstáculo são as ocupações de nossas vidas. Quantas pessoas que, você já deve ter escutado isso, pessoas que às vezes nem sabem o que estão dizendo, sabe? Eu não tenho meu tempo a sós com Deus porque eu não tenho tempo. Ou seja, você está acabando de confessar que você não busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque você não tem tempo para o reino de Deus, você não tem tempo para o rei desse reino. Imagine só, queridos, o que você acaba de dizer. Não, são atividades, eu sei, mas vamos deixar essa vida corrida, vamos deixar essa ideia de fast food, queridos, para o McDonald's, vamos deixar essa ideia de fast food, de rapidez, para o Bob's. Não, você precisa parar e falar com o Criador do universo, com aquele que te deu vida e sustenta a sua vida diariamente. Então, para poder beber em profundidade de Deus, você precisa gastar tempo em meditação profunda com esse Deus. Eu sei que é uma linguagem contrária que eu vou usar agora, mas o salmista diz: um abismo chama outro abismo. Ou seja, se você hoje se dedica ao Senhor, amanhã vai dar vontade de você dedicar mais, mas você precisa de ter, não está ali por uma questão de sacrifício, mas você está ali por uma questão de privilégio. Você tem um privilégio de falar com Deus, e diariamente Ele está ali presente para te ouvir e para falar com você. Então isso é um privilégio. Quanto mais você dedica a estar com Deus, mais vontade você tem de estar com Ele, mais graça você recebe para isso. Jesus nos diz o seguinte: o seu Pai que vê o que você faz em segredo ou em secreto, lhe dará a recompensa. Queridos, aqui diz que o Pai recompensa aqueles que vivem no seu caminho. É Jesus quem diz isso, é Ele que nos assegura isso, que o Pai recompensará. Então, meu querido líder de célula, você deseja a recompensa do Pai? Você deseja a recompensa do Pai para com a sua célula? Então, meu querido, se você agir de acordo com o caminho dele, Deus irá capacitar você a liderar o estudo da célula, a liderar a sua célula, a pastorear com eficiência a sua célula, a suprir as necessidades espirituais dela e, consequentemente, a multiplicação da célula. Não é você, confie no Espírito Santo, confie na ação poderosa do Espírito Santo sobre o efeito desse tempo a sós que você dedicar com Ele. Não é na sua força que você precisa confiar. A Bíblia nos diz que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Experimente isso, querido. Quero te desafiar a isso, a você ter uma vida de oração, a uma vida com Deus. Em sexto lugar, jejum e oração.
Um dos líderes de célula, queridos, que experimentou muito crescimento, ele logo chegou a ser pastor, segundo a biografia dele, o Carl Everett, deve ser isso, a pronúncia no nome dele. Ele resume o segredo do seu sucesso. Alguém perguntou a ele, qual é o segredo do sucesso na multiplicação constante da sua célula? E ele não titubeou, foi a oração. Ele dizia o seguinte, que o preparo para a célula incluía o jejum e a oração. Então, o que ele fazia? No dia do encontro da sua célula, a minha, por exemplo, é quarta-feira, não sei qual é o dia da sua, mas nesse dia que teria a reunião da célula, não só o líder, mas ele movimentava alguns irmãos mais maduros da célula para junto com ele jejuarem naquele dia. Então, antes da reunião, eles consagravam os alimentos na hora da comunhão, eles consagravam a calçada da casa, a sala da casa, o sofá da casa, as cadeiras, o jardim. Eles oravam pela casa toda que estava recebendo a sua célula, queridos. E por último, claro, orava por cada membro, por cada convidado que foram feito o convite para estarem presentes. Então, ele orava pelos membros e pela unção de Deus na sua própria vida, naquele dia, naquela reunião. Então, eu mesmo participei de uma célula em Marília, na última vez que eu estive lá na igreja do pastor Domingos. Eu me lembro que eu e o pastor Marco Aurélio estivemos numa célula, onde eles falaram conosco, a nossa célula já tem multiplicado várias vezes, e o segredo nosso é que todos os dias que nos reunimos, nós jejuamos. E eu achei mesmo interessante, porque nós fomos para a comunhão, gente, e aí a gente estava comendo lá, e algumas pessoas da célula não estavam comendo. Eu achei estranho, e a comida saborosa, era uma janta que eles tinham feito lá, havia uma comemoração. Aí, queridos, muitos não estavam jantando. Aí nós perguntamos, olha, vocês não vão comer não? Não, pastor, é porque todos os dias que nós temos a nossa reunião de célula, nós comemos por último. Nós somos os últimos a comer, depois que já conversamos com os convidados, depois que a gente libera todo mundo, aí a gente fica e aí a gente come alguma coisa, conversa, faz uma avaliação da célula. Achei aquilo interessante, mas hoje lendo sobre a vida desse homem, Carl Everett, ele fala que ele fez a mesma coisa. Aí eu me lembrei desse episódio e achei interessante comentar aqui, para que, quem sabe você como líder, possa se inspirar nisso, porque a igreja aonde ele frequenta, na Bethany, ele diz que isso se tornou comum em todas as células. Os líderes começaram a imitá-lo, vendo o seu exemplo de multiplicação e de crescimento. E aí ele diz que alguns jejuam o dia inteiro, outros jejuam apenas de uma refeição. Não importa, o jejum é um propósito que você faz com Deus. O jejum não é um sacrifício para poder Deus ter pena de você e mover-se em sua direção. Não, jejum é um sacrifício, é um propósito que você faz com Ele. E aí não importa muito bem o tamanho desse propósito, mas qual o propósito que você tem. Então, alguns, às vezes jejuam até 3 horas da tarde, ele contava. E ele diz o seguinte, é importante mobilizar tantas pessoas do grupo quantas possíveis para jejuarem e orarem. Claro, é como o pastor Ernesto Onini falava, né? Quanto mais nós orarmos, mais poder será liberado. Se nós orarmos pouco poder será liberado. E se não orarmos nada, nenhum poder será liberado. Então, o segredo, a oração. Faça isso, querido líder, e movimente a sua célula em nome de Jesus. 7º lugar, a oração no grupo. Queridos, células que oram são células poderosas. Células que oram são células poderosas. A mesma coisa, igreja que ora são igrejas poderosas. Crente que ora é um crente poderoso. Então o Espírito Santo, ele está, querido, despertando
um novo movimento de oração em células em todo lugar. Eu tenho feito uma leitura de um livro onde traz pesquisa das maiores igrejas do mundo hoje, que são as igrejas envolvidas em células. E as igrejas que mais têm crescido são as igrejas que não só há células, mas a partir das células, toda a igreja ora, mas ora com abundância. A oração, queridos, ela se encaixa perfeitamente no período de adoração de uma reunião em célula. Olha o que nos diz o Apocalipse capítulo 5, e esse texto certamente nos mostra sobre a harmonia que há entre a oração e o louvor. Olha o que diz o texto. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha aí a mistura entre oração e louvor. Sabe, queridos, busque isso, busque nesse momento de louvor que você tem na célula, busque esse momento em onde a presença de Deus seja real, seja não apenas sentida, mas com certeza seja palpável, vista, seja algo concreto na sua célula, a presença real do Senhor no meio dele, porque aonde há louvor, a presença do Senhor é certa. Então, cantar e orar, queridos, fazem parte desse conjunto de adoração na célula. Tanto oração quanto louvor são essenciais, queridos, para construir essa dinâmica espiritual, essa atmosfera espiritual na sua célula. E com isso você agradará, você tocará o coração de Deus naquele momento. Queridos, imagine se a sua célula todos os dias que tiverem reunião dela, sua célula jejuar. Hein, irmãos? Imagine, quando chegarem juntos todos na célula, como vai ser o louvor, como vai ser a comunhão entre vocês. Fica aí o desafio. Em 8º lugar, oração intercessora na célula. Oração intercessora. Querido líder, quero te dar uma dica. Quando você estiver em oração, quando você começar a célula, ou quando você, talvez no meio da célula, ou até mesmo no final da célula, ore você, mas ore por cada membro da célula. Cita o nome de cada um deles, queridos. Isso traz um efeito fantástico, porque não só você se aproxima dele, como ele se aproxima de você, sabendo que você ora por ele. Ora por ele, e aí juntos vocês podem estar orando, inclusive pelos amigos que vocês vão convidar para o dia da festa. Não ore cada qual pelos seus amigos, não, vamos interceder pelo amigo dos outros. Vamos começar a aprender que o amigo do outro, o nome do amigo do outro, para quando ele chegar na festa, você já conhece ele. Como que você conhece, pastor? Você vai ser apresentado agora. Você já conhece porque você já fala dele. Você já conversa com Deus a respeito dele. E aí você parece que ainda não percebeu, mas a oração aproxima você das pessoas. O que o apóstolo Paulo diz? Eu não estou com vocês presente, mas eu estou sempre com vocês. Como? Em oração. Vamos aprender esses segredos que a palavra de Deus nos diz, queridos. Então evite orações de dúvidas. Como é que é isso, pastor? Oração de insegurança. Às vezes você não sabe se é da vontade de Deus, se não é da vontade de Deus. Aí você vai e ora assim: Senhor, se for da tua vontade, que os meus amigos sejam salvos. Irmão, já está escrito claramente na palavra de Deus que é da vontade dele. É da vontade de Deus que a sua célula se multiplique, irmão. Claro, porque se é da vontade dele, olha o que diz o texto: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça,
Quem que ele quer que pereça? Ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você já sabe o que significa a palavra todos. Então, quando você estiver orando pelo amigo do seu amigo, ele está dentro desse todos. Deus quer. Então, ao invés de você orar, Senhor, se for da vontade do Senhor. Não. Ore, faça uma oração de guerra, sabe, sacando ele lá das garras do inimigo, livrando ele das garras do inimigo, por meio da oração de guerra. Lá em Timóteo, Paulo escreve na primeira carta, que ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ora, mesma coisa, se ele quer que todos sejam salvos, aí está o amigo do seu amigo, aí está os seus amigos que você fizer na lista. Queridos, nós temos que olhar para eles e arrancá-los das garras do diabo. Sabe, queridos, o diabo está levando eles para o inferno, e é o seu amigo, é o amigo do seu amigo. Não vamos deixar, vamos comprar essa briga, vamos guerrear em nome de Jesus para alcançá-los, porque é da vontade de Deus. Querido, aquilo que você sabe que é da vontade de Deus, que está explícito na palavra, você ora segundo a palavra, nunca uma oração de insegurança. Então, a célula, queridos, ela precisa engravidar dessas novas vidas, precisa gerar essas novas vidas, e não é o amigo só gerando pelo outro amigo, não, é a célula toda gerando por todos os amigos que vão estar naquela lista. Então a célula deve orar também pela nossa cidade, orar pela serra. Para quê? Para alcançar os não alcançados, alcançar novas vidas, alcançar novos bairros, né? Então, precisamos estar intercedendo. Em nono lugar, flexibilidade na oração. Como é que é isso, pastor? Seja criativo, irmão, seja criativo. Sabe, você pode pedir uma pessoa para orar, você pode dividir a célula em grupos, né, grupos de 2, de grupo de 3, para poder intercederem. Isso é bom porque quando se tem alguém que não sabe orar ainda, porque está começando, ou até mesmo um convidado, ele vai estar lá junto, né, orando com os 2 e os 3, às vezes ele vai orar em voz baixa, porque ele está constrangido, porque às vezes não sabe orar como os outros sabem, né? Então, isso permite que as pessoas, mais pessoas façam parte da oração, né? E aquilo que eu disse, e é menos ameaçador para aquele que é tímido, aquele que está começando na fé agora. Quer ver outra coisa? Treine os seus membros, meu querido, a fazer oração, porque tem gente, irmão, presta atenção, tem gente que não tem tempo a sós com Deus. Então, ele deixa para orar tudo que ele tem para orar na hora da reunião. Aí você pede ele para orar, ele fica orando, parece que nunca vai acabar a oração. Oração, ensine os membros da sua célula a serem objetivos na oração. Quanto mais informais, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque tem gente que é muito formal, né? Ele começa a oração assim: nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Criador dos céus e da terra. E aí, irmão, só na introdução ele já gastou um tempão. E aí ele fala tão bonito na oração para Deus, queridos, que o não crente, ele fica: meu Deus, eu não sei orar desse jeito não. Quanto mais informal nós orarmos, e quanto mais objetivo formos na oração, mais nós estaremos incentivando outros a orarem. E quer ver mais? Todos vão poder concordar, porque vão entender o que está sendo dito na oração, tá? Então, isso vai permitir que mais pessoas orem e ajuda a prevenir que uma pessoa domine todo o tempo com a oração. Nós precisamos orar e gastar muito tempo em oração no nosso tempo a sós com Deus, não nos cultos públicos,
Não nesse tempo, onde nós temos um tempo, né, a desenvolver tudo que precisamos desenvolver naquele culto, né? E um outro modo de orarmos é levantando a Deus um clamor, todos juntos orando. Esse é o costume da igreja lá da Coreia, do pastor David Yong-Chu, onde as células oram sempre levantando a Deus um clamor. É uma igreja muito conhecida com esse tipo de oração, né? Em último lugar, em 10º lugar, oração nas igrejas em célula. Oração nas igrejas em célula. Karen Houston diz o seguinte: célula são simplesmente o canal pelo qual flui o Espírito Santo. Elas não são um fim em si mesmo. Queridos, a célula é um meio de nós alcançarmos o não crente, um meio de nós pastorearmos o rebanho do Senhor, um meio de nós cuidarmos das pessoas, né? Mas olha só, se o Espírito Santo não tiver lugar, não tiver espaço para poder agir, vai ser uma mera reunião, tipo reunião de Tapaué, reunião desse tipo de coisas que às vezes fazem reuniões para poder vender coisas. Queridos, a célula vai passar a ser uma reunião assim. Não, nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo haja no nosso meio e por meio da célula. Então, a força secreta do crescimento das igrejas em células espalhadas no mundo, queridos, é a oração. Diga assim: eu quero isso para a minha célula também. Eu quero que a minha célula seja uma célula de oração. Eu quero que a minha igreja seja uma igreja de oração. Então, queridos, concluindo, nós precisamos mesmo aumentar a nossa vida de oração enquanto igreja. Precisamos melhorar mesmo a nossa intensidade de oração. E é por isso que em janeiro, a partir de janeiro do próximo ano, nós estaremos iniciando mensalmente um culto voltado para o avivamento espiritual. Já está marcado o último sábado do mês de janeiro, nós vamos dar início a esse culto. Não sei o nome ainda que vamos dar, mas é um culto voltado para a busca do poder do alto, da unção do Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, no próximo ano, aumentar o número de vigílias, porque, queridos, agora onde nós estamos, aqui onde nós estamos, no nosso estúdio, fica aqui na nossa matriz, né, a igreja aqui em Hélio Ferraz. Aqui nós somos cercados de vizinhos, e aí nós falamos que não fazíamos vigílias exatamente porque estávamos cercados de vizinhos, mas lá não, irmãos. Lá nós podemos ter liberdade para ir, né, esbaldar-nos na presença do Senhor, e é o que nós estamos desejosos de fazer no próximo ano, aumentar o número de vigílias, de oração para a glória do Senhor. Eu não sei, eu não ouvi você dizendo um amém, mas eu espero que você tenha dito aí amém, tenha vibrado aí conosco nesse intuito, né? Queremos permitir, queridos, e queremos ver o mover do Espírito Santo no nosso meio, e eu conto em nome de Jesus com cada um de vocês, não apenas a você que é líder de célula, mas eu conto com você para envolver a sua célula nessas atividades de oração que vamos ter, e que já estamos tendo, e que teremos ainda mais no próximo ano. Com oração, queridos, eu sei que nós teremos êxito em tudo que nós propormos a fazer. Amém? Vimos então mais um fundamento, e eu diria que é o fundamento dos fundamentos para o crescimento de uma célula, para a multiplicação de uma célula, e nós concluímos com a palavra oração. Vamos ver nos próximos TA10 quais são os outros fundamentos que vamos estar trabalhando. Eu quero orar por você, Coloque a mão na altura do seu coração, por favor, querido, e eu quero abençoar a sua vida e a sua célula, em nome de Jesus. Soberano Deus, louvado para sempre seja o teu nome, Senhor. Eu sei que o Senhor escolheu cada um desses líderes, ó Deus, que tem trabalhado com as nossas células, que tem cuidado desse rebanho que o Senhor confiou às suas mãos. Pai, nós sabemos que, ó Deus, por mais que tenhamos capacidade, por mais que sejamos inteligentes,
por mais que tenhamos talentos, Pai, nada disso promove o crescimento de uma célula. Nós precisamos estar alinhados, sintonizados com o Espírito Santo do Senhor, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Pai, dá-nos essa descoberta, ó Deus, colocando em prática uma vida mais intensa de oração e experimentando de tudo aquilo que o Senhor tem para realizar no nosso meio e na nossa vida. Ser com cada célula, Pai, que estará reunidas essa semana, e que essa semana seja uma semana de muita bênção, e que essa semana seja uma semana em que a célula se desperte cada vez mais, a partir de agora, a ter uma vida de oração, não apenas o líder de célula, mas toda a célula que está sob a sua responsabilidade. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, hoje é o dia da Marcha do Amor, e eu tenho aqui o resultado da arrecadação, né, dos alimentos desse mês, pela Marcha do Amor. Eu sei que hoje esteve chovendo o dia inteiro, algumas pessoas talvez até tiveram a dificuldade de estar trazendo aqui, né, o seu quilo, né, a sua cesta, enfim, a sua oferta de primícias, né? Mas vamos lá anunciar o valor, a quantidade de peso. Hoje, durante o dia inteiro, pessoas, mesmo assim, debaixo de chuva, chegando para fazer peso de amor, olha só, onde nós vamos estar abençoando famílias, nesse tempo de pandemia, queridos. Nós temos algumas pessoas que estão aumentando ainda as suas dificuldades. Se você é uma pessoa que está sendo abençoado por Deus, então não deixe de abençoar, tá bom? Então vamos lá, nós tivemos uma arrecadação na Marcha do Amor antes deixa eu dar um aviso e quero encerrar falando o número, tá bom? Ok. Próximo sábado, às 18 horas, lá na Betel Serra, na BR, nós teremos o FIRE. O que é FIRE, pastor? FIRE é uma atividade da nossa juventude, com esse objetivo de busca de avivamento, né, com esse objetivo de inflamar as nossas vidas para alcançarmos a nossa cidade, Então, nesse próximo sábado, nós vamos ter mais um FIRE, né? E dessa vez, nós teremos 3 pregadores, eu não sei se está sendo postado agora, mas vai estar sendo postado agora. Eu estou querendo puxar aqui, irmão, na verdade não é os 4 pregadores, eu estou querendo buscar o tema, mas no que eu achei aqui não tem o tema, né? Mas o tema fala sobre avivamento para a nossa cidade, e eu conto com a sua presença. Mas pastor, são os jovens que vão fazer. Queridos, é para toda a igreja, se você tem sede de Deus, se você quer mais de Deus, você não pode faltar. Entra aí num dos grupos da igreja, onde você precisa fazer a sua inscrição para poder participar do FIRE, tá bom? Fique de fora não, né? Vão estar lá esses 3 homens de Deus aí pregando em nome de Jesus. Vamos lá, a Marcha do Amor. Vamos lá, ok. Queridos, nós tivemos 1.113 é isso mesmo? 1.113 quilos e 415 gramas. 1 tonelada e um pouco mais de 100 quilos de alimento. Aleluia! Não, se alegra, queridos, se alegra,
porque eu sei que a nossa meta é 1.500, mas se alegre, porque nós chegamos a 1.100. Queridos, a nossa igreja é uma igreja generosa, e eu quero abençoar a sua vida, você que pôde participar ativamente. Eu sei que talvez nós não estamos mais, talvez porque tenha aumentado as dificuldades na casa dos nossos irmãos, e talvez por isso não temos conseguido bater a nossa meta, mas eu estou muito feliz. 1.100 quilos, um pouco mais de 1.100 quilos, mais pessoas vão poder receber. Claro, se nós tivéssemos arrecadado 1.500, nós teríamos 400 quilos a mais, certamente nós poderíamos abençoar ainda mais famílias, mas muitas vidas serão abençoadas, e eu quero encerrar o Tadel com a oração abençoando a sua vida, você que participou da Marcha do Amor, e você que não participou, comece a juntar nas suas células a partir de amanhã. Sabe, amanhã já tem a célula, já comece a levar os alimentos para lá, comece a juntar, não espere chegar no último dia para poder arrecadar, não, faça isso, e você já pode ir trazendo também, querido, não precisa deixar para o último dia, vá que na outra terça-feira esteja chovendo igual estava hoje, e aí você vai ser impedido de estar aqui e perder a oportunidade de estar contribuindo. Não, comece a trazer assim que der, e vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa oferta levantada, ó Deus, uma oferta levantada pela contribuição de cada irmão, de cada irmã nessa igreja, e que o fizeram com alegria, conforme a tua palavra nos diz. Pai, que a sua despensa estejam abarrotados de alimento, ó Pai, que nunca falte o pão e a água e as vestes na vida de cada irmão, na casa de cada irmão. Pai, pelo contrário, que a bênção da prosperidade, que a bênção do crescimento na área financeira e material também estejam estendidas sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, um beijo no coração de cada um de vocês. Deus te abençoe. Uma noite de sono reparador para você, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Valeu.